Olá, seja bem-vindo à Ango Dev Summit, ou Angola Dev Summit. Meu nome é Alessandro Trovato e serei um dos palestrantes desse evento. Antes de começar, quero agradecer aos organizadores do evento pelo convite. É uma honra e um grande prazer para mim estar aqui no Brasil e participar desse evento na Angola a respeito aí do Office Script e falar um pouquinho de como fazer a automação do Excel Online. Meu nome é Alessandro Trovato, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, tenho uma série de atividades que eu faço em paralelo e fui convidado pela organização para participar do evento. Eu sou analista de treinamento e desenvolvimento na MLF Soluções. Por formação, sou engenheiro de software. Tenho MVP Microsoft na categoria Office Apps e Services desde 2018. Sou instrutor da plataforma LinkedIn Learning, com mais de 23 cursos publicados nessa plataforma. Proprietário de um canal com mais de 1.080 vídeos no YouTube, além de 187 mil inscritos. Autor de mais de 700 artigos no meu blog pessoal e instrutor na Udemy com mais de 67 mil alunos. É um grande prazer para mim estar participando desse evento. Eu tenho muitos seguidores da África, da Angola, de outros países do continente africano e eu quero agradecer de coração pelo convite e pelo apoio que vocês dão ao meu trabalho. Quero agradecer também a Atitude Infinita pelo apoio. Graças a vocês, esse evento foi possível e participar mais uma vez como palestrante de um evento para vocês é uma grande honra e uma oportunidade que eu não poderia perder de forma alguma. O que eu vou fazer hoje é falar a respeito sobre o Office Script, ou a programação para o Excel Online. E antes de mais nada, eu quero convidar vocês para esta viagem, mas temos alguns detalhes importantes para considerar antes de fazer o desenvolvimento para o Excel Online. Mãos à obra! Antes de começarmos a fazer o nosso desenvolvimento, há alguns itens muito importantes que devemos lembrar e devemos saber antes de programar. A primeira informação mais chata de todo esse processo é que nem todos ainda têm acesso aos scripts do Office no Excel Online. Isso acontece porque a Microsoft ela disponibiliza o recurso apenas para algumas versões do Office 365 ou do Microsoft 365. Então você, somente se tiver a licença Business, a Business Premium, a Pro Plus para dispositivos, Enterprise E3 e E5 ou A3 e A5 terá permissão para o uso do Office Script. O Office Script ele não está disponível no pacote que nós compramos nos mercados ou nas lojas com as licenças Home para o Office. Somente estas licenças permitem o uso, por enquanto, do Office Script. Eu acredito que a Microsoft deva liberar, num futuro não muito distante, o Office Script para todos. Por enquanto, se você pensa em automatizar as suas planilhas do Excel Online, vai precisar utilizar uma assinatura, vai ter que ter uma assinatura do 365. Isso porque nós utilizamos recursos do OneDrive for Business, e você vai perceber que o Office Script ele permite o compartilhamento já das macros. Podemos criar macros que estejam disponíveis para outros usuários, não só você ou na sua organização ou na sua tenant. Voltando para o ambiente do Excel Online, a primeira característica que notamos quando temos o Office Script ativado é a guia automatizar. É a partir dela que vamos criar a automatização para as nossas planilhas do Excel Online. Se você não está vendo esta guia automatizar, é necessário fazer uma configuração na sua organização. Para isso, você deve entrar nas configurações ou na área administrativa da sua organização, da sua tenant, fazer o login ou a senha caso você não esteja logado, e a partir desse ponto nós devemos configurar o ambiente. Essa configuração ela é feita para as aplicações. Se nós procurarmos por aqui, nós não vamos encontrar a configuração do aplicativo. Você deve ativar o item Mostrar Tudo, clicar em Configurações, Configurações da organização, e a partir desta lista de recursos do 365, você deve encontrar o Office Scripts. Um clique sobre o link vai fazer com que a tela seja atualizada e um painel como esse vai permitir a você escolher quais usuários, se é um grupo específico, ou se todos os usuários da sua organização terão permissão para usar o script do Excel. Se você desmarcar essa opção, veja que nós estamos retirando a possibilidade dos nossos usuários utilizarem o Office Script.
E quando nós ativamos, podemos decidir quais usuários que terão acesso a essas informações. O Office Script não é uma linguagem exclusiva do Excel. É uma linguagem do 365 e você consegue utilizar inclusive os recursos usando aí o Power Automate e outras ferramentas Power da Microsoft. Lembre-se que existe uma diferença muito grande entre você fazer o desenvolvimento de uma macro para o Excel Desktop utilizando o VBA e uma macro utilizando o Excel Online. Se você tem uma versão do Excel instalada na sua máquina, você vai ter que automatizar os seus processos usando o VBA, que é a linguagem do Visual Basic for Application. O VBA é uma linguagem muito poderosa e ela está no mercado há muitos anos. Só que a Microsoft não tem feito atualizações há mais de 20 anos na linguagem. Por isso, nós estamos migrando, essa nossa autonomia, essa automação que nós fazemos numa versão desktop para uma versão online do Excel, ou as nossas planilhas que rodam diretamente no browser. Outro detalhe muito importante é que a Microsoft vem constantemente criando soluções e melhorando a ferramenta. Até um tempo atrás não era possível, por exemplo, compartilhar uma macro criada aqui no nosso ou na nossa opção automatizar. Então o VBA ele não funciona na sua planilha online e também o Office Script não funciona na sua planilha desktop. São ambientes completamente diferentes. Então se você pensa em usar o VBA na sua versão do Excel Online, desista, ele não funciona. No caso do Office Script, ele vai funcionar então nas suas planilhas que rodam diretamente no browser. Até um pouco tempo atrás também não era possível gerar um botão, associar a macro a um botão, coisa que nós fazíamos já muito facilmente na versão desktop. A Microsoft implementou esse recurso também de associar uma macro a um botão. Mas vamos por etapas. Por enquanto, observe que nós temos já o ambiente automatizar ativado e quando clicamos sobre automatizar, nós vamos visualizar algumas ferramentas específicas do script. Temos duas galerias principais, ferramentas de script e scripts do Office. Em ferramentas do script você consegue gravar as ações, e isso é um recurso incrível que a Microsoft implementou, que até logo no lançamento e depois de um bom tempo já da ferramenta implementada no Excel Online, nós não conseguimos gravar as ações das macros para aprender com o código. E eu já indico para você que gravar ações é o melhor recurso que você tem para entrar nesse mundo do Office Script. Podemos gerar um novo script a partir do zero. Você pode consultar também todos os scripts que você possui, que você já desenvolveu. Clicando nesta seta de opções, você vai ver alguns scripts recentes. Nós temos algumas amostras que a Microsoft já oferece com recursos. E podemos ainda selecionar todos os scripts, que é o mesmo deste botão, e visualizar todos os códigos já desenvolvidos. O ambiente não é igual ao do VBA. Uma nova janela não vai pular na frente do seu navegador para que você possa escrever seu código. O código ele precisa ser escrito nesta janela do editor de códigos. E outra melhoria recente da Microsoft é justamente permitir que você amplie essa janela de códigos para escrever de uma forma mais confortável. Quando estamos com o painel do editor de códigos ativado, temos a possibilidade de iniciar um novo script, visualizar os scripts recentes. Então, se eu rolar a tela, você vai perceber que eu tenho dezenas de scripts já escritos, inclusive scripts que permitem o uso de APIs externas, como por exemplo, aqui no país, no Brasil, nós temos um número de identificação por rua, chamado de CEP. Então eu tenho uma API externa que faz a checagem a partir de um CEP para visualizar se aquele CEP existe ou não. E isso é feito já a partir do Office Script. Também podemos visualizar os scripts que estão associados a esta pasta de trabalho específica. E como você pode perceber, na pasta de trabalho que eu criei para o Angola Dev Summit, não tenho ainda nenhum script criado. E a Microsoft possui vários exemplos que você pode clicar e aprender de imediato, editando. E toda vez que você encontrar essa reticências, esses 3 pontinhos, significa que há opções, onde podemos executar o código, editá-lo. Excluir um código que você tem nativamente na ferramenta não é possível, nem trocar o seu nome. Mas você consegue excluir e renomear códigos que você criar. Se eu voltar para a minha lista de documentos recentes, eu posso clicar nessas reticências e visualizar a opção excluir, compartilhar, renomear.
Posso até fazer uma cópia do meu script, automatizar uma tarefa, adicionar uma macro a um botão ou ainda visualizar detalhes dela. Vamos por etapa, porque como eu digo em todos os eventos e para todos os interessados no Office Script, nós devemos começar o nosso estudo a partir do princípio de que é uma nova linguagem, é um novo conceito e nós temos que aprender a partir do básico. Nós temos que voltar para o início dos nossos estudos para entender como esta linguagem funciona. Para você ter uma ideia, podemos começar a fazer um script a partir do zero. E aí nós vamos pensar em como fazer esse script, sendo que eu nunca utilizei o Office Script na minha vida. A minha dica para você é comece fazendo uma primeira gravação simples, usando o gravador de ações. O que eu vou fazer é clicar sobre o gravar ações e você vai perceber que nenhuma mensagem de start vai ser exibida. Nós já estamos gravando as nossas ações. Você está vendo aqui esta opção de gravação. Nós não temos um botão iniciar. Tudo aquilo que fizermos na planilha já está sendo gravado. Então eu vou colocar aqui a informação de item, descrição, vou colocar aqui a quantidade e um valor. No meu item 1, eu vou colocar aqui descrição, curso de Excel básico. Digamos que eu forneça cursos, eu vou vender 20 cursos de Excel básico a um valor aproximado aí de mais ou menos uns R$65 cada um. Bom, como nós estamos usando o Excel, não preciso digitar a formatação, basta digitar 65 e a partir da formatação padrão da nossa aplicação eu posso dizer que eu quero o formato de moeda. Com isso nós vamos formatar toda a nossa coluna, a mesma coisa para a quantidade. Eu vou formatar isso como número e vou retirar as casas decimais. Vou ajustar a minha coluna também. Conforme nós estamos fazendo as ações, você está vendo aqui à direita que ele está fazendo a mesma ação, só que gravando. Eu vou agora colocar aqui item 2, vou colocar curso de Excel avançado, vou dizer que eu vendi 5 unidades a R$150 cada um. Agora que eu já tenho essas informações, eu vou selecionar essas 4 células, vou preencher com uma cor, vamos usar aqui o verde, a fonte na cor branca, vou centralizar o meu texto e selecionando todas as células, eu vou ajustar a largura das colunas. Vou clicar numa célula qualquer. A partir desse momento, eu vou interromper a gravação da minha macro. O que eu fiz foi criar uma tabela de valores fixos para entender como o processo de gravação funciona. Durante o processo de gravação, você pode reiniciar a gravação, como você pode interromper a gravação. Eu vou parar o código. E agora o próprio Excel está gerando os scripts que nós criamos para o nosso código. Na janela de editor de códigos, nós temos aqui o nome script 14. Como deve ter outros 13 arquivos anteriores com a numeração sequencial padrão, ele numerou esse script como 14. Eu vou começar trocando o nome dele, clicando nesse campo, e nós vamos digitar aqui, Angola Dev Summit. Eu vou colocar aqui, parte 1, que é a gravação das macros. Quando pressionar o Enter, nós acabamos de renomear o nosso script, e você vai perceber que ele acabou de ser salvo. Podemos visualizar o código ou executá-lo novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essas 4 colunas, clicando com o botão direito e excluir colunas. E a partir desse momento eu vou executar o meu código. Vamos ver se vai dar certo. Cliquei em executar e você viu que tudo foi recriado rapidamente. Poxa, que bacana, mas onde está o código que foi gerado? Quando clicarmos sobre o botão editar, nós vamos visualizar os detalhes do script. É como se o nosso painel de editor de códigos estivesse preparado para trazer essas informações para que possamos fazer a edição. A primeira vantagem que nós temos nesse método é que todas as ações que nós fizemos são comentadas pelo próprio script. Quando você programa em VBA, nós normalmente criamos uma subrrotina. No VBA damos um nome a ela e escrevemos todas as instruções dentro desta subrrotina. Quando estamos utilizando o Office Script,
nós temos uma function que é gerada. Da onde vem o Office Script? Talvez você esteja se perguntando isso agora. De onde ele vem? O Office Script ele é uma derivação de uma linguagem chamada TypeScript. Se você já desenvolve sistemas para a web, se você já desenvolve sites, já desenvolve soluções para a web, você provavelmente já conhece o TypeScript ou o JavaScript. O TypeScript ele é originado do JavaScript. A diferença é que no JavaScript nós não precisamos tipar as nossas variáveis. No caso do TypeScript, ela é uma linguagem tipada. O que significa isso? Você vai entender já já quando nós começarmos a definir as nossas variáveis. Então, quando eu tipo uma variável, eu estou dizendo que tipo de informação que eu quero que ela trabalhe. E o TypeScript é uma linguagem altamente tipada. Consequentemente, o Office Script também é uma linguagem tipada. Qual a diferença, Alessandro? Por que nós não escrevemos os programas na linguagem TypeScript? Porque da mesma forma que o VBA surgiu a partir do Visual Basic, o A de Applications faz toda a diferença na sigla VBA. O Application significa que a linguagem ela permite manipular objetos que nós temos para a aplicação, no caso, o Office, o Excel, o Word, o PowerPoint, o Outlook. Então, o VBA, que é o Visual Basic for Application, ele tem objetos e bibliotecas de manipulação aqui do nosso programa. Da mesma forma que o TypeScript ele não tem os objetos ou as bibliotecas para manipulação do Excel, o Office Script tem. Então, o Office Script podemos dizer que é uma derivação do TypeScript com a vantagem de podermos manipular os nossos objetos da planilha. Quando eu falo objetos, eu estou me referindo a uma célula, eu estou me referindo a uma coluna, estou me referindo a um gráfico que eu posso colocar, uma tabela, qualquer informação que eu vá manipular no Excel é um objeto daquela linguagem. Se você olhar aqui o editor de códigos, nós temos logo na sequência da palavra function, a palavra main, que a tradução é principal. A função principal é essa função que é procurada toda vez que um código é executado a partir de uma rotina web, no caso do Office Script. Ele tem aqui um parênteses e dentro desse parênteses nós temos aqui um objeto ou uma variável chamada workbook que está sendo associada à minha biblioteca do Excel Script, olha só. Então a minha biblioteca ou o meu namespace Excel Script possui todos os objetos e comandos e recursos necessários para que o Office Script funcione. Ponto .workbook significa que nós estamos passando para a nossa variável workbook. Você já vai entender o que é esses dois pontos, eu vou explicar já já. Então ele está passando para a minha variável workbook uma referência, um namespace. Então esta variável está assumindo esse objeto. Fechando parênteses e abrindo as chaves, é aqui que está o segredo das funções web. Então dentro dessa function, tudo que estiver dentro destas chaves que está sendo aberta e das chaves que está sendo fechada, vai ser executado de uma única vez. Quando começa o código, ele vai usar o comando let selected sheet. Nós estamos aqui fazendo uma atribuição. Let e var são duas formas diferentes que nós temos de fazer atribuições de variáveis no Office Script e no TypeScript. Existe uma diferença em domínio dessa variável. Quando usamos o let, nós estamos dizendo que aquela variável ela tem um contexto exclusivo de uma função, de uma estrutura de repetição ou da function que nós estamos trabalhando, e a var é uma forma de declaração em que a variável ela tem um contexto mais abrangente. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, pois estamos falando de algo que estamos aprendendo. Então, se eu sei que let é a instrução que faz a definição de variável, o nome selected sheet, que a gente está vendo aqui em vários locais, é, então, a minha variável de manipulação da minha planilha. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para facilitar a visualização, porque muitas vezes nós não estamos enxergando direito e podemos configurar esse painel. Clicando nas reticências, eu posso entrar aqui nas configurações do editor e aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para 14. Basta voltar e nós já vamos ver o incremento do tamanho da fonte.
Feita a definição da minha variável, veja só, eu vou dizer que esta variável ela é igual, esse igual não é comparação, é uma atribuição. Então eu estou dizendo que esta minha variável vai receber do meu objeto workbook, já vimos lá em cima o que ele faz, ponto, vamos chamar o método. Quando você não souber o que é um método, o que é um namespace, o que é uma function, basta parar o mouse em cima e ele vai mostrar essa caixa, esse help de contexto. Então aqui já deu para perceber que esta instrução é um método. E o método get significa que ele vai capturar Active Worksheet, ou seja, ele vai capturar a minha planilha ativa. Olha que bacana. Então se eu estou com a minha planilha Office Script selecionada, esta instrução vai atribuir a minha variável a ela. Ao invés de usar um nome tão grande como Selected Sheet, eu poderia colocar simplesmente aqui a letra SHT, a abreviação SHT para Sheet. E substituir aonde ele vai usar esse comando, veja só, vou copiar e vou colar aonde está agora com erro. Esta linha vermelha indica um erro, ele não encontrou o nome Selected Sheet, porque nós estamos substituindo isso por uma abreviação, SHT. Eu gosto de usar uma abreviação que é a letra W apenas para Worksheet e WB para o Workbook. Feito isso, você vai observar que nós temos já todas as instruções, a nossa variável simplificada. Eu encurtei a linha de instrução. E o comentário que ele faz na próxima linha significa que ele vai set, significa ajustar ou gravar. Range, ou seja, ele vai gravar na minha célula de A1 até D2 os seguintes valores na planilha ativa. GetRange significa que ele vai capturar a minha variável. Barra barra indica comentário. Então ele está comentando esta linha, ela não é executada, e o que é executada, podemos até apagar isso, é a linha de baixo. E nesta linha ele vai definir os valores desta minha faixa usando um conjunto de dados ou uma matriz de valores. Observe que entre colchetes eu tenho aqui a primeira faixa, que são os títulos da minha tabela, ou do meu intervalo, e logo na sequência eu tenho aqui os valores da primeira linha. Você se recorda que eu digitei primeiro os dados da linha 1. Feito isso, ele dá um set values e define de uma única vez todos esses recursos. Quando estamos utilizando o Office Script, se escrevemos em uma determinada linha return, nós estamos literalmente falando para ele, olha, daqui para frente você não precisa executar mais nada. Você interrompe a execução do código no return. E isso é bom para nós testarmos os comandos. Eu vou eliminar novamente essas colunas e vamos testar para ver se vai dar certo. Eu vou eliminar, né? Não só apagar, porque eu preciso ver que a formatação, a cor não será aplicada ainda. Clicando em executar, nós vamos executar esse código, ou seja, somente a atribuição da variável é essa linha. E como você pode perceber, somente os valores foram inseridos. A partir desse ponto, então, nós temos as formatações que fizemos. Lembre que nós selecionamos a nossa coluna D e aplicamos o formato de moeda. Esse é o comando em Office Script que faz a formatação de moeda. Eu vou apagar esse comentário, vou colocar um return aqui na linha de baixo, e se executarmos esse código de novo, dessa vez eu não preciso apagar, observe o que ele vai fazer. Ele vai formatar a minha coluna D com formato monetário. E assim você consegue acompanhar linha a linha e descobrir como cada instrução funciona. Mas o objetivo aqui não é explicar código gravado de macro, porque isso é muito fácil, você vai conseguir fazer isso. Lembre-se que quando você faz alterações no seu código, é bom salvar o script para que você não o perca. O script ele está salvo e ainda acontece de vez em quando um bugzinho aqui no editor, ele perde a comunicação com a sua planilha, a sua pasta de trabalho. Por isso nós temos que dar um refresh quando esse erro aparece. Por enquanto não apareceu, mas se aparecer, basta dar um refresh na tela e ele volta ao normal. Na parte inferior você pode colocar uma descrição no seu script, informando para outros usuários o que ele faz, e o acesso você vai ver que agora, nesse momento, somente eu tenho acesso a esse script. E ele tem um log de atividades, eu acabei de editar. Caso você queira dar permissão para outras pessoas usarem o script, lembre-se que nós estamos com uma pasta de trabalho aberta,
eu posso clicar aqui nas reticências e escolher o comando compartilhar. A partir do momento que eu clico sobre compartilhar, o que vai acontecer é que o script associado a esta pasta de trabalho, se eu fechar esse arquivo e um outro usuário da minha organização abrir, significa que nós vamos conseguir visualizar o script. A pessoa vai conseguir executar normalmente. Outra diferença aqui no nosso painel de editor de códigos é que agora nós percebemos aqui um pequeno avatar do lado do código indicando que ele está compartilhado. E ao clicar em esta pasta de trabalho, você vai perceber que o script está associado ao meu arquivo agora. Então eu posso tranquilamente compartilhar com outras pessoas que eles verão o código que eu desenvolvi. Falando sobre script, nós vamos começar agora um novo script, totalmente novo. E agora eu digo para vocês que um script novo nos permite criar a partir do zero as informações. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a capturar a planilha para manipulação. Só que ao invés de uma única planilha da minha pasta de trabalho, eu vou colocar aqui duas planilhas. Eu vou colocar uma outra. Vamos chamar essa segunda planilha de explicação. Ok. Então eu tenho uma planilha chamada Office Script e a minha planilha explicação. E nós vamos primeiro começar capturando a planilha para manipular, usando o comando de atribuição de variáveis let, que você já conhece. Como eu comentei anteriormente, nós vamos começar o nosso degrau do aprendizado do básico. Já descobrimos que o comando let faz a definição de variáveis, então eu vou dizer aqui let w1, que vai ser o nome da minha variável, vai ser igual. Eu vou usar o nosso objeto principal que está com a biblioteca, o nosso namespace Excel Script mapeado, que é o workbook, e vou pedir para que o objeto workbook, ponto, o seu método getActiveWorksheet capture a minha planilha ativa. Muito bem. Esse comando funciona para a planilha que está ativa no momento. E eu sei a planilha que está ativa por essa linha verde que aparece logo abaixo do nome dela. Se nós usarmos esta instrução e executarmos o meu código, ele vai associar a minha planilha Office Script para a minha variável W1. Mas, se durante a próxima execução eu estiver com a planilha explicação ativada, eu vou associar a planilha explicação para a variável W1, porque nós estamos capturando aqui a getActiveWorksheet. Eu vou executar o meu código, você vai perceber que nenhum erro vai ser gerado, mas também nenhuma ação, porque nós não fizemos absolutamente nada com o nosso código ainda. Vou salvar o script. Como fazer então para definir o nome de uma variável e uma planilha específica? Nós vamos usar o comando let w2, agora eu vou criar uma segunda variável, e vou usar o meu objeto workbook, ponto. Ao invés de usar o getActiveWorksheet, nós vamos usar o get. E sempre que você for manipular algo dentro do Office Script, você vai precisar usar o get para capturar aquele objeto. Set é para escrever, get é para capturar e manipular. Então get é o worksheet, é o comando para capturar uma planilha e, entre aspas, veja só, nós temos que passar aqui uma key ou uma chave, que é uma string. E essa string é o nome da planilha ou o seu ID. Nós vamos usar o nome mesmo da planilha, que é muito mais fácil por enquanto. Então eu vou escrever explicação. O nome tem que ser exatamente igual àquele que está na sua planilha, senão não vai dar certo. Ponto e vírgula. Agora observe, como nós estamos na planilha explicação, eu vou começar o código, eu vou executar esse código na planilha Office Script. Se eu quiser testar se esse comando W2 vai funcionar, basta digitar w2.activate. Olha lá. Nós temos um método Activate no VBA, como também temos um método Activate no Office Script. Você não precisa jogar o seu conhecimento fora para que as ações sejam executadas. Por padrão, podemos digitar o ponto e vírgula para finalizar um comando. Apesar de não precisar, porque a linguagem agora já reconhece as instruções sem o ponto e vírgula final, eu gosto de digitá-las porque eu sei que eu terminei aquele comando naquele momento. Se executarmos esse código agora, o que vai acontecer? A minha variável W1 vai capturar a minha planilha ativa, que é Office Script. E a minha variável W2 vai ser a minha planilha explicação. Nesta linha, exatamente, ele vai ativar a minha planilha explicação. Vamos executar.
E você vai perceber que a execução foi feita e a minha planilha explicação foi selecionada. Se eu voltar e colocar aqui depois de novo w1.activate, qual vai ser a ação que vai ser executada? Qual planilha que vai ficar ativa no final desse código? Vamos ver? Eu vou executar e você vai perceber que nada acontece. Porque logo no primeiro passo, W1 é mapeada com a minha planilha ativa, ou seja, W1 e W2 agora possuem a mesma planilha mapeada. Então não importa para qual dê o activate, nós vamos sempre posicionar na explicação. Esse código só vai mostrar um resultado diferenciado se nós tivéssemos outras planilhas, e aí sim ele faria o mapeamento correto. Eu vou comentar esse código do W1 Activate colocando 2 barras no começo. Barra barra é a forma que nós temos de comentar uma única linha dentro do Office Script. E se você quiser comentar um bloco, pode digitar barra asterisco e depois asterisco barra para poder fazer com que um bloco, vamos colocar aqui a informação de que este é um bloco de comentário. Se você notou, esse código ele vai ser ignorado pelo interpretador do Office Script e somente o que está fora da nossa linha de comentário é que vai ser executado. Agora que nós já aprendemos a mapear as variáveis, vamos fazer então, mapear as nossas planilhas, vamos aprender um pouquinho mais sobre variáveis. E usando a nossa instrução let, eu consigo visualizar aqui a minha instrução. Eu vou dar um nome para a minha variável. Eu vou colocar a letra inicial dela como V, de variável, e vou escrever vValor1, que vai ser a minha variável. No caso do VBA, se você programa em VBA, lembre-se que nós usávamos o comando din, o nome da variável, as, e aí colocávamos o tipo da variável. No caso do Office Script, nós temos os 2 pontos que são utilizados, e esses 2 pontos eles se chamam Type Annotation. Vou anotar aqui para você, ó, Type Annotation. O Type Annotation indica qual é o tipo de variável, e isso nós estamos tipando a nossa variável vValor. Então o meu Type Annotation diz que vValor vai ser do tipo string. E existe um tipo nativo no Office Script chamado de string, que é texto. Eu posso então escrever agora let vValor2, 2 pontos, e aqui eu posso definir que a minha variável vai ser do string e já posso inicializá-la automaticamente. Vamos colocar aqui, ó, teste de inicialização de variável. Como é que isso está dando certo? Se nós analisarmos aqui a nossa linha, nós temos uma instrução let para criar a variável vValor2, o Type Annotation diz que ela é do tipo string e eu já estou iniciando com um conteúdo de um texto. Cuidado quando você for declarar variáveis no Office Script, porque se nós não inicializarmos a nossa variável, nós vamos ter um erro de execução e é difícil de identificá-lo. Essa variável 1 nós não inicializamos aqui no começo, então teoricamente, para evitar erros na execução do nosso código, eu teria que dizer que a minha variável vValor1 ela é igual, e aí eu posso colocar um valor para ela, como por exemplo, Angola Dev Summit. A partir desse ponto, a minha variável foi inicializada. O Type Annotation só é utilizado quando nós estamos declarando a variável. Quando nós vamos alimentar essa variável com valor, não há necessidade. Ponto e vírgula. Outro detalhe importante com relação à variável, nós não temos só do tipo string. Eu posso digitar aqui outro tipo de dados, como por exemplo, na minha variável vValor3, eu quero que ela seja do tipo number, que é o tipo nativo também do Office Script. E eu já vou inicializá-lo como 0. Vou criar uma outra variável chamada vValor4, Type Annotation Boolean, que é o tipo booleano, ou aquele tipo lógico, né, o verdadeiro ou falso. Existe um outro tipo no TypeScript chamado de any, mas nós não podemos usar o tipo any no Office Script, é proibido, dá erro, então nós nem vou explicar para você como utilizar. Vamos salvar o script para não perdê-lo. E aproveitando que estamos aqui, vamos renomeá-lo também para Angola Dev Summit. Eu vou colocar aqui 2, né, que é o nosso segundo código. Muito bem, agora que nós já fizemos isso, nós temos a variável declarada. Como é que eu faço para visualizar o valor de uma variável?
Nós não inicializamos a nossa variável 4. A 2 está inicializada como string, a 3 está inicializada com o número 0 e a 4 nós não inicializamos. Vamos dizer que a nossa variável vValor4 vai ser igual a true, ou verdadeiro. Quando você estiver escrevendo seus códigos no OfficeScript, podemos usar uma região aqui na parte de baixo chamada de console. No VBA nós tínhamos a janela de verificação imediata e aqui nós temos um console para exibir os resultados. Se eu digitar console.log e aqui dentro colocar, sei lá, um teste, uma palavrinha de teste, o que vai acontecer quando eu executar esse meu código? Eu vou executar e você vai perceber que o script foi executado e na parte de baixo vai aparecer a palavra teste. Esta região aqui embaixo é chamada de console do nosso editor de códigos. Qualquer saída que eu queira fazer, eu posso fazer para a minha planilha ou para a minha região de console. Voltando, então já vimos que o console.log serve para isso. Eu vou usar então agora o console.log para me mostrar qual é o nome da nossa planilha que está ativa. Console.log. Vamos pegar a nossa variável w1.getName. Qual é o nome da variável que está associada a planilha que está associada à minha variável w1? Eu vou executar e aqui na nossa região você vai ver que agora nós temos duas saídas. Ampliando a lista, você vai ver que a variável w2 está associada à minha planilha explicação. Ou melhor, w1. Então quer dizer que eu posso usar o método get para usar ou buscar o nome dos meus objetos. Perfeito. Como é que eu posso ver quantas planilhas a minha pasta de trabalho tem? Console.log, abro parênteses. Como nós temos um objeto chamado workbook que representa a nossa pasta de trabalho, eu posso usar o método get worksheets, que é a nossa coleção de planilhas. Abro e fecho parênteses. Como você pode perceber, esse método não tem parâmetros, então eu preciso simplesmente abrir e fechar parênteses e pedir aqui um método de length, que é tamanho, uma propriedade desse meu objeto get, dessa coleção. Então length nada mais é do que o tamanho. E agora, se nós executarmos isso novamente, o resultado agora da minha terceira saída vai ser o total de planilhas da minha pasta de trabalho. Ou seja, explicação e OfficeScript. Continuando usando o console.log, olha que interessante, eu posso visualizar também o resultado das minhas variáveis. Vamos comentar esse bloco aqui, só para não ter que ficar rolando a tela para baixo. Barra asterisco, asterisco barra. E agora nós vamos criar, vou fechar o meu console e vamos escrever mais um comando aqui. Console.log, abro parênteses. Eu quero ver o valor da minha variável. No console, quando você precisar escrever textos, escreva esses textos entre aspas simples. Então aqui dentro eu vou colocar o valor da variável 1 é, dois pontos, e fora das aspas simples eu vou colocar o sinal de mais. E aí você vai olhar, mas nossa, por que o sinal de mais? O sinal de mais no OfficeScript, ele é um concatenador de strings. Então eu vou colocar aqui o valor da minha variável, vValor1. Ponto e vírgula. A hora que eu executar esse meu código, vamos ver qual vai ser o resultado. O valor da variável 1 é Angola Dev Summit. Se voltarmos o nosso código lá em cima, você vai ver que o vValor1 está realmente associado a esse texto. Então eu consigo visualizar os valores de variáveis, vou até dar um espacinho aqui para afastar o valor. Usando esse conhecimento, então nós já podemos descobrir aqui que o valor, ou melhor, o tipo da variável 1 é, e aí nós temos um outro comando no OfficeScript que podemos utilizar, chamado de typeof. O comando typeof, ele verifica qual é o tipo de uma variável. Eu vou passar como argumento a vValor1. Ao executar o meu código, o que nós vamos ver? Aqui no resultado, rolando a tela, que o tipo de variável 1 é string. Se nós trocarmos aqui isso para a variável 4 e trocarmos a nossa vValor para vValor4, ao executarmos o código, o nosso console vai dizer que o tipo da variável 4 é o tipo boolean.
podemos associar então valores verdadeiros ou falsos a ela. Para inicializar uma variável, então basta você escrever o nome da variável, colocar o sinal de igual e passar o nome para ela. Além do console, temos também aqui a possibilidade de fazer a seleção de células ou fazer até mesmo operações matemáticas com o console. Antes de passarmos para a próxima etapa, em vez de colocar aspas simples, eu vou colocar aqui um teste. 10 é igual a 5 vezes 2? Olha que interessante essa expressão. Quando utilizamos o igual, nós estamos fazendo um teste de igualdade. O igual sozinho é um atributo de atribuição. Então eu estou atribuindo um valor para a minha variável. Mas quando nós usamos dois iguais ou dois sinais de igual juntos, nós estamos fazendo aqui uma comparação. Eu estou perguntando se 10 é igual a 5 vezes 2. Eu vou executar o código e nós vamos analisar o nosso resultado, que é true. Se nós estivéssemos fazendo um programa mais longo, eu poderia colocar aqui if. E aí, se eu colocar aqui, dentro da instrução if, a minha condição, 10 igual a 5 vezes 2, então eu vou abrir as minhas chaves e vou executar o que está aqui dentro. Se você conhece o VBA, então você já deve ter ficado um pouco mais, deve ter estranhado essa instrução, pois a instrução if, ela precisa ter entre parênteses o teste lógico. E se esse teste lógico retornar true, ou verdadeiro, o que está entre as chaves é executado. Então eu posso colocar aqui dentro do meu console.log que a operação, entre aspas simples ou duplas, a operação é de igualdade. Vamos ver se isso dá certo? Vou executar o código, não tem nenhuma linha vermelha aqui, em sinal que tudo está certo. Então a operação é de igualdade. Ele verificou que realmente 10 é igual a 5 vezes 2. Eu posso até substituir esses elementos, eu colocar esse valor numa variável. Let v1, que é a minha variável 1, vai ser igual, ou melhor, v1 do type annotation number vai ser igual a 10. E ao invés de escrever 10 no meu if, eu vou substituir por v1. E agora nós vamos comparar se a variável v1 é igual a 5 vezes 2. Executando o nosso código, você vai perceber que a operação ainda é de igualdade. Se eu trocar o valor da minha variável, colocando aqui, por exemplo, 11, ao executar o meu código, você não vai ver mais aquela devolutiva. Nós não temos mais a resposta porque o if só está esperando uma condição verdadeira. Nós não temos um else para que ele mostre outro resultado. Perceba como é fácil. No começo, quando você estiver trabalhando com o Office Script, você vai errar um pouco, mas isso é natural. Principalmente quando nós tivermos que fazer a parte de seleção de células. Eu vou escrever um comando aqui bem simples. Eu gostaria então de pegar da minha planilha Office Script, a minha planilha que está na variável w1, e nós vamos escrever aqui w1.get used range .selected. O que essa instrução faz? Se você conhece o VBA, você sabe que a instrução getUsedRange pega a faixa de células utilizada da planilha. E se você não escrever exatamente como a instrução pede, ele vai dar erro e vai acusar um erro aqui nessa linha vermelha. Então ele pergunta, ele dá até aqui uma lampadinha para dar uma ajuda, e eu posso trocar isso pelo nome correto. E aí ele verificou e disse que está certo. Se eu executar o nosso código agora, o que ele vai fazer? A instrução vai selecionar todas as células que estão em uso da minha planilha. E eu posso fazer agora uma manipulação, por exemplo, trocando a sua formatação. Só que um erro muito comum é fazer isto aqui. Eu vou comentar este código e vou escrevê-lo de uma forma diferente na linha de baixo. w1.getUsedRange.select. Você vai ver que nós não temos nenhum erro. Não foi colocada uma linha vermelha abaixo da minha instrução. Vou até tirar a seleção e vou executar o meu código. O que vai acontecer nesse caso? Absolutamente nada. Nós não estamos vendo a execução aqui da nossa seleção. Por quê? Porque nesse caso faltou colocar aqui no final a abertura e o fechamento do parênteses. Selected é um
vamos olhar aqui, é um método da nossa instrução getUsedRange. E o método, ele precisa vir acompanhado desta abertura e fechamento de parênteses. É muito comum errar no começo, então não se preocupe, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. É nesse ponto que eu gosto de dizer que a hora voa quando nós estamos nos divertindo. Vamos fazer agora mais alguns testes, apenas para você entender o processo na prática de como funcionaria um código. Se eu quisesse escrever numa célula sem ter que usar aquela nossa macro gravada, eu poderia então utilizar um método específico para isso. Então eu vou escrever em uma célula. O comando w1.getRange faz com que eu consiga capturar uma célula da minha planilha. Então eu quero que na minha célula 1 eu vou colocar um valor setValue, vou colocar uma mensagem Angola Dev Summit. Eu vou colocar aqui a barra Office Script. Essa instrução simplesmente vai fazer com que na minha célula 1 eu coloque esse texto. Ao executar o meu código, você vai perceber que a minha região de saída continua dando as saídas que nós temos naturalmente para os valores que fizemos anteriormente. Mas, quando nós executamos o nosso código, vamos aqui ver o que aconteceu de errado. É o mapeamento da nossa variável W1 que está pegando a planilha ativa. Nós vamos voltar e pegar somente a W1. Estão vendo como em tempo de execução sempre surge um probleminha? O que eu vou fazer é replicar esta linha aqui na parte de cima e vou dizer que W1 é a minha planilha principal chamada Office Script. E ao executar o meu código, nós vamos tentar visualizar o que está acontecendo. O script foi executado com erros. Perceba que ele está me avisando que há um problema no meu script. E se nós analisarmos na parte de baixo, nós vamos ver lá na linha 41 um problema. Ó, não consigo ler a propriedade não definida select. Se nós definirmos isto aqui, vamos ver o que acontece na linha 41. Como nós escrevemos uma instrução para testar, eu fiz lá o uso dela, não vou usar mais, eu posso até simplesmente desativar esse comentário. E agora eu vou executar, eliminando a linha que estava com erros, e nós vamos visualizar o resultado na nossa célula A1. Quando eu volto para a minha planilha Office Script, nós vamos visualizar esta instrução ou texto colocado na célula 1. Se eu quisesse colocar alguns valores para fazer algumas contas, então eu vou colocar aqui a palavra valores no lugar desse texto e gostaria de escrever então de w1.getRange, dessa vez da célula A2 até a minha célula A20. .setFormula. É o comando para escrever uma fórmula no Excel Online. Abro parênteses, abro aspas e vou escrever como eu escreveria na minha célula, só que com um detalhe, a instrução tem que ser em inglês. Rand between é aleatório entre, a função do Excel para gerar números aleatórios. Número 1, ponto e vírgula, 100. Fechando as aspas, fechando parênteses e colocando um ponto e vírgula, quando executarmos esse código, qual vai ser a resposta? Antes, deixe-me colocar aqui uma outra instrução, que é o w1.activate, pois em algum momento nós ativamos a planilha 2 como padrão. Vou executar. E você vai perceber que agora na nossa planilha 1, vamos analisar aqui, eu tenho a palavra valores. Ele não conseguiu gerar a instrução rand between. Vamos ver o porquê que isso aconteceu. Ao invés de dar o activate, eu vou simplesmente colocar um return para que ele interrompa o código nesta execução. Com a minha instrução pronta, então rand between, deixa eu ver se eu escrevi errado, não. Vou executar novamente e vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem lá a informação de que o script foi executado com erros. O argumento é inválido, está ausente ou o formato é incorreto. Então está faltando uma palavra, eu escrevi errado, é random between. Eu acho que é isso, vamos ver. Vou executar. O meu script não pode ser executado com erros. Vamos ver aqui o que deu. Continua sendo executado com erro. Então vamos corrigir. Rand between. Deixa eu ver se é a vírgula que está faltando. Eu acho que a vírgula vai dar um erro.
mas vamos experimentar. Voltando para o Office Script, deu certinho. Ó. Então aqui, nesse caso, o ponto e vírgula, ele é aceito na nossa função. A ponto e vírgula somente na função na planilha e a vírgula no código. Tinha esquecido disso. Se nós analisarmos agora, eu tenho números aleatórios aqui na parte de baixo. Se eu quisesse somar esses números aleatórios, eu poderia usar também o comando w1.getRange a21.setFormula e aqui eu vou colocar a minha instrução sum, que é a somatória, de A2 até A20. Simples assim. Com o tempo, você vai se acostumar a escrever as suas instruções. E o que eu vou fazer é voltar à nossa instrução w1activate para ele ativar a nossa planilha w1. Executando o nosso código, não foi executado com erros. Se rolarmos a tela para baixo, vamos visualizar a função soma colocada no nosso script. Gostaria de dar muito mais informações, mas como o nosso tempo terminou, a palestra já está com pouco mais de 50 minutos, eu vou deixar aqui para vocês uma recomendação. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube, então se você procurar por Alessandro Trovato no YouTube, faça a pesquisa Alessandro Trovato Office Script e você verá mais de 15 horas de conteúdo já gravado sobre o Office Script, com exemplos práticos de como você pode usar APIs externas, como você pode manipular planilhas, como você pode classificar dados. Inclusive no meu blog, também se vocês procurarem em meu site no www.alessandrotrovato.com.br, existe um link lá para o meu blog. Existem mais de 10 artigos escritos sobre o Office Script. Se você gosta de ler, você vai conseguir aprender também a utilizar o Office Script a partir dos artigos. É um vasto campo de estudo e eu posso dizer a vocês que a Microsoft tem investido muito tempo no processo de criação do Office Script. Se você notar alguma diferença, algum problema nos seus códigos, você pode, inclusive, abrir um chamado e as equipes estão atendendo de uma forma muito rápida. Se você então tem uma das versões que foram definidas no começo desse vídeo e você já está curioso para aprender a programar suas planilhas e automatizar as suas planilhas do Excel Online, eu gostaria então de deixar esse desafio. Faça testes, me mande mensagens nos vídeos, me siga nas redes sociais para que você possa acompanhar esse e outros conteúdos a respeito do Office Script no Excel. Aí está um slide com as minhas redes sociais do LinkedIn, me sigam no LinkedIn, Instagram, no YouTube, o e-mail e também um link com outros links válidos ou outros sites válidos. Mais uma vez quero agradecer aos patrocinadores, quero agradecer todo o apoio que vocês me forneceram e dizer que foi uma honra e um grande prazer participar desse evento. Espero que no futuro próximo possamos estar aí presencialmente para que eu possa conhecê-los, abraçá-los e agradecer pela confiança no trabalho. Grande abraço e esse evento com certeza é um sucesso.